Tatsuki Fujimoto é um nome que se destaca de forma única no mundo dos mangás, especialmente entre os jovens autores. Com uma abordagem inovadora e desafiadora, ele vem trazendo uma renovação muito grande para o gênero shonen, fazendo histórias que misturam ação, filosofia, humor e tragédia, algo que poucos autores conseguem fazer atualmente. Fujimoto começou sua carreira com o sucesso de Fire Punch, mas foi com Chainsaw Man que ele realmente consolidou seu lugar como um dos grandes nomes da nova geração de mangakas. Sua habilidade em subverter expectativas, romper com fórmulas tradicionais e oferecer uma visão original sobre o que pode ser considerado horror e ação, fez dele uma das referências não apenas no Japão, mas mundialmente. Fujimoto começou sua carreira no shonen com uma abordagem totalmente diferente. Ele se distanciou muito fácil e muito rapidamente do gênero tradicional, onde ele não traz ali na história um herói que vai se desenvolvendo, crescendo e ganhando força conforme a história. Ele oferece para nós, na verdade, um personagem que não se encaixa nos estereótipos, e situações que subvertem a ideia clássica de bem contra o mal. Em Chainsaw Man, por exemplo, temos Denji, um protagonista que não é um herói clássico, mas alguém com uma motivação muito humana: dinheiro e sobrevivência. Diferente de outros shonens onde os protagonistas têm ideias de justiça ou um grande destino à sua frente, Denji é um personagem profundamente egoísta e com desejos mundanos, o que torna sua jornada imprevisível e emocionalmente complexa. Essa humanização do herói, longe de ser um super-homem invencível, abre portas para uma narrativa mais realista e crua, onde as escolhas são impulsionadas por necessidades básicas e imperfeições humanas. Fujimoto também faz questão de subverter a ideia de que personagens precisam ter uma moralidade clara. Em Chainsaw Man, nós temos uma constante exploração de temas como coragem e covardia, onde os personagens não são definidos apenas pelo que fazem, mas também pelas suas fraquezas. Esse tratamento mais complexo dos protagonistas e antagonistas gera uma trama mais instigante, que desafia as expectativas dos leitores. Uma das características mais marcantes do trabalho do Fujimoto é sua capacidade de misturar diferentes gêneros e tons de uma forma muito orgânica. Acaba que no fim ele cria uma história híbrida e difícil de se classificar. Se por um lado ele lida com temas sérios e filosóficos como a vida, a morte e o sentido da existência, por outro ele tem um talento especial para inserir humor absurdo e cenas de ação com uma fluidez inesperada. Em Chainsaw Man, momentos de pura violência e desespero são imediatamente seguidos por cenas absurdas e humorísticas, muitas vezes protagonizadas por personagens como Pochita ou até mesmo o próprio Denji, que com sua atitude irreverente e simples transformam momentos de tensão em algo quase cômico. Essa alternativa entre o horror visceral e o humor leve é um dos maiores trunfos de Fujimoto, que consegue capturar a atenção do leitor ao trazer uma imprevisibilidade emocional para cada capítulo. Outro exemplo disso é a maneira como ele lida com a tragédia e o absurdo. Enquanto o protagonista de Fire Punch, Agni, luta com a vingança e com a dor, sua jornada é pontuada por cenas que, apesar de serem profundamente trágicas, ganham um toque de surrealismo, o que cria uma sensação de desconforto e estranheza para o leitor. Fujimoto não tem medo de ir aos extremos em suas histórias, fazendo com que o leitor seja constantemente desafiado a repensar as normas do storytelling. No mangá, essa liberdade de experimentar com tons é o que faz suas obras tão dinâmicas e inesperadas. Ao longo da sua carreira, o Fujimoto se tornou um mestre em quebrar expectativas. Seja com suas narrativas surpreendentes, ou até mesmo com a forma que ele constrói esse mundo e seus personagens. Em Chainsaw Man, ele faz algo inovador ao matar personagens principais de forma inesperada e brutal, muitas vezes deixando o leitor em choque e desconforto. Essa desconstrução da ideia de que os bons personagens sempre sobreviverão coloca o autor em uma posição ousada, onde ele desafia os clichês do gênero. A forma como Fujimoto trata a mortalidade e o sofrimento reflete a ideia de que não há garantias na vida ou nas histórias. Tudo é incerto, nada é imune à dor. Ao introduzir essa impermanência nas suas tramas, ele eleva a tensão e a intensidade emocional,
deixando os leitores em um estado constante de expectativa e ansiedade. Além disso, Fujimoto nunca se prende ao rótulo de mangá shonen, ou outros rótulos convencionais. Ele consegue integrar, por exemplo, elementos de horror, drama e ação de maneira fluida e natural, sem se preocupar em manter uma identidade rígida ou previsível para suas obras. Essa habilidade de misturar elementos aparentemente contraditórios cria uma experiência única de leitura, onde o leitor não tem ideia do que esperar a seguir. Mas, assim mesmo, se sente envolvido emocionalmente. A renovação de Fujimoto, portanto, não está apenas na narrativa, mas na maneira como ele reinventa o próprio formato de contar histórias no mangá, trazendo uma abordagem mais madura e imprevisível para o gênero. Além de suas inovações narrativas e estéticas, uma das principais marcas registradas do Fujimoto é a sua capacidade de explorar temas profundos e existenciais, misturando assim o absurdo com o filosófico de certa forma. Em Chainsaw Man e Fire Punch, por exemplo, a gente investiga questões que envolvem natureza, vida e morte, e significado da existência, e até mesmo uma luta inerente entre o desejo e a necessidade. Através dos seus personagens, Fujimoto leva o leitor, de certa forma, para uma jornada filosófica, muitas vezes desconfortável, mas ao mesmo tempo reveladora. Por exemplo, a maneira como o protagonista de Fire Punch, o Agni, lida com a vingança e a perda de sua humanidade. Isso faz com que o leitor questione o preço da autossuficiência e da justiça pessoal. Já em Chainsaw Man, o desejo de Denji de ter uma vida melhor não é apenas uma busca por riqueza ou prazer, mas uma busca por algo mais profundo, algo que reflita um sentido existencial, algo que ele ainda não compreende completamente. Essas questões filosóficas não são abordadas de maneira didática ou direta, mas estão incorporadas nas ações e escolhas dos personagens. Fujimoto, portanto, não só entrelaça o absurdo e o trágico, mas também levanta perguntas sobre a condição humana, criando um espaço onde o leitor é convidado a refletir enquanto também é conduzido por uma trama imprevisível e emocionante. Desde o sucesso de Fire Punch até o fenômeno mundial que foi Chainsaw Man, Fujimoto tem sido uma figura de renovação constante nos mangás e nos animes, e criando dessa forma então um legado que já está sendo estudado e admirado pelos criadores e pelos fãs. Sua capacidade de se reinventar a cada nova obra, rompendo as convenções de gênero e desafiando os limites do que o mangá pode oferecer, garante com que ele continue sendo uma figura crucial na evolução do mangá moderno. Fujimoto não apenas criou histórias de ação ou drama, ele redefiniu o que significa ser um autor de mangá. Em uma época em que o público está cada vez mais exigente e em busca de obras mais complexas e multifacetadas, seu estilo único que mistura o trivial com o profundo, o absurdo com o emocional, garante que suas obras continuem relevantes, influenciando não só gerações de leitores, mas também novos autores que buscam algo mais ousado e inesperado. Sua habilidade de misturar ação, humor, tragédia e filosofia enquanto subverte as expectativas fez dele uma figura essencial no cenário atual dos mangás. Com cada nova obra, ele não apenas entrega histórias incríveis, mas também reconfigura as fronteiras do que é possível no meio. Sua renovação continua a inspirar tanto fãs quanto criadores, tornando-o um nome que, sem dúvida, continuará a ser reverenciado e estudado por muitos e muitos anos.